Boa noite, galera. Olha, João Batista Ferreira para mais um pequeno vídeo. Vou trazer um vídeo para vocês aqui, ó. Vocês já estão vendo na capinha da Patrística, de algum livro da Patrística. É um vídeo de Ariel refutando um heresiarca protestante, pode-se dizer assim, né? Um pastor protestante ou um teólogo protestante. E olha só o que esse camarada vai falar, gente. Aí vocês prestem atenção. Esses pequenos vídeos que correm na internet, que vão nas mídias sociais, principalmente aqui, eu peguei um aqui do TikTok, mas preste atenção. Você está curioso para saber a fé. Por exemplo, você é um católico de IBGE, meio frio, aí você começa a querer participar mais da igreja, mas você fica com dúvida, né? Se a igreja que você está participando, né? Você sendo católico, será que ela é a igreja que Jesus deixou? Você vê uma multidão de religiões, de igrejas protestantes, aí você diz, qual será a verdadeira? Aí você diz, vou pesquisar na igreja católica, né? Porque você era um católico de IBGE, você diz, eu vou começar daqui, da onde eu estou, né? E você pesquisa e você encontra um camarada desse. É um perigo esse vídeo para aqueles que estão começando e querem aprender um pouco da fé, né? Por quê? Porque ele traz uma mentira muito grande e é interessante, né? Ele pega a história e manipula a história e interpreta da maneira que ele quer interpretar, né? Ainda bem que o Ariel refutou ele, e eu vou trazer algumas argumentações aqui. Você pega a sua Bíblia aí, que você sabe, né? Que é escrito do canal aqui, que eu sempre estou recomendando a Sagrada Escritura, principalmente a Bíblia Ave Maria, que é uma Bíblia bem boa para fazer apologética, tá certo? Olha, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, dando dedo no like aí, vai. Bora para nós chegar com essas catequeses para outras pessoas, né? Aqui eu estou trazendo fatos históricos da patrística e também, né, com as Sagradas Escrituras. Olha só, o Ariel vai refutá-lo dando alguns exemplos e eu vou dar outros exemplos de eventos que aconteceram antes de 380. Esse homem está dizendo aqui, ele vai além da mentira dos irmãos protestantes. Os irmãos protestantes, uma grande parte fala que a Igreja Católica foi fundada por Constantino. Eu digo a eles que foi por Jesus e a história mostra, né? E agora tem outros que vão dizer que a Igreja Católica foi fundada por o imperador Teodósio. Olha só que loucura, né? Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem a loucura que esse camarada vai dizer, né? Vamos lá. A Igreja Católica, ela é a igreja original de Cristo? Não é. Sim, é sim. Quem fundou a Igreja Católica Apostólica Romana Vamos ver quem ele vai dizer. Se vai ser Constantino, se vai ser Teodósio, se vai ser Gregório Magno. foi um pagão, um imperador romano chamado Teodósio I, É da turma do Teodósio, entendi. através do Édito de Tessalônica. Acontece que ninguém quer divulgar isso. Escondem tudo debaixo do tapete A agência de inteligência do Vaticano. da história para continuar com essa mentira de que a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja original de Cristo. Por que raios a gente ia querer fazer uma mentira sobre isso? E eu completo a argumentação do Ariel com uma pergunta, né? Se eu fosse para perguntar a esse senhor, e qual era a igreja? Como foi que a igreja de Cristo ela teve seu fim? Qual foi o momento que ela perdeu a luta contra o demônio? Porque Mateus 16, no verso 17 em diante, Jesus vai garantir que as portas do inferno, no verso 19, não prevalecerá contra a igreja. Mas qual foi o momento da história que essa igreja de Jesus ela foi destruída e no lugar dela colocou-se uma igreja falsa, a igreja católica, pelo imperador? Que loucura, né? Ele está falando aqui que o Teodósio foi que constituiu a igreja católica, apostólica romana. E a igreja de Cristo, como foi que isso acabou, né? Ele não explica, né? O Ariel agora vai complementar, né? O Papa, ele tá lá cheio das mulheres andando de Ferrari? Não tá. Tá se sacrificando por cada um de nós. Todo esse esquema de pirâmide seria muito estranho, porque ninguém se beneficia dele, né? É diferente das seitas aí, que os pastores são todos ricos por aí, ostentando dinheiro, a diferença dos nossos santos padres. Não é, minha gente? Vocês precisam se informar. Esse livro foi Vocês precisam estudar. escrito justamente para informar tanto cristãos como católicos que não conhecem a verdade. E foi esse imperador Teodósio I, no ano 380, que além de fundar a Igreja Católica Você vê que ele direciona aos cristãos e aos católicos. Qual católico? Aquele, como eu falei no começo do vídeo, que estão pesquisando, fazendo pesquisas, que querem conhecer melhor a fé. Aí cai um cidadão desse falando com toda a sua segurança, mentiras históricas,
e aí a pessoa já entrou nessa pesquisa em dúvida, vai sair pior ainda. Por isso que é bom a gente saber aqueles que estão ouvindo, né? Que nós estamos ouvindo, que estão, de alguma maneira, nos ensinando aquilo que a gente está procurando, né? Posso a gente ter caçando, ouvindo pessoas erradas, né? Principalmente quando sai por meio dos pastores protestantes, né? Apostólica Romana, pelo seu decreto, ele decidiu que o bispo de Roma, chamado Damaso I, fosse o chefe dessa nova igreja. Toda grande loucura aqui que ele está falando. Teodósio, ele transformou o cristianismo na religião oficial do império. É o império que se converte a uma igreja que já existe. Antes de Damaso, a gente já teve o Concílio de Nicéia, a gente já teve papas que lutaram contra as heresias que pregavam mais de um batismo, contra os arianos, também aqueles que lutaram contra a heresia judaizante. O livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia traz vários desses exemplos. A Carta de São Clemente já mostra o quarto Papa intervindo em um problema na comunidade de Corinto. Nós temos papas corrigindo patriarcas do Oriente. Então, o que é isso que existia antes? Qual é o nome dessa igreja que existia antes? Que já tinha papa, bispo, fiéis, sacramentos, sino dos concílios e tudo mais. Essa nova religião e que todo... É isso que os pastores têm que explicar. Eles não explicam isso, né? Eles falam que o tempo que a Igreja Católica supostamente começou. E a de Cristo, como se acabou? É aquilo que Ariel nos trouxe para nós nessa bela argumentação. O Império Romano deveria se submeter, todas as igrejas... Todo o Império Romano tinha que se submeter a uma igreja que existia já, né? Todas as igrejas tinham que se submeter a uma igreja nova. Do Império Romano deveriam se submeter ao bispo Damaso I, que era o bispo de Roma, e assim surgiu o primeiro Papa. Todos os Coitado do Damaso agora virou vilão da história, né? Era Constantino, agora está sendo ele. papas atuais são sucessores de Damaso I. Nenhum dos papas que passaram pela história são sucessores de Pedro. Uns 3 séculos antes de Damaso I, que veio no final do século IV, esses papas todos ali eram sucessores de quem? Vai ficar um mistério no ar. Olha, que aglomeração de distorções na história, né? Esse senhorzinho usou aqui. E aí o Ariel termina com uma pergunta, né? E aí, aqueles que sucederam antes de 380, os papas, né? Aqueles que vieram antes, como vai colocar que nome, né? É interessante, né? Que heresia, meu Deus. É uma heresia terrível. Olha, colocar aqui o livro da Patrícia que eu dei uma estudada, né? Irineu de Lyon, demonstração da pregação apostólica. Se a gente for lá para a página, né? Deixa eu caçar aqui o livro, a parte, né? 31. A gente vamos entender melhor sobre essa questão. Olha, Irineu de Lyon era um bispo da igreja, ali não se sabe bem a data do seu nascimento, mas a sua morte mais ou menos 202. E ele, muito antes desse edito de Tessalônica, como esse senhor está falando, né, que deu à Igreja Católica o privilégio, posso dizer assim, o Estado romano teve o privilégio de ter a Igreja Católica como sua religião oficial, né? Não tem nada a ver com a questão de fundar a igreja. O fundador da Igreja Católica é Jesus Cristo, e a gente sabe pela continuação da sucessão apostólica, assim como o próprio Irineu de Lyon fez essa pesquisa bem fácil, né? Olha, vamos ver um pouco aqui o que Irineu falava e como ele tratava a Igreja de Roma, depois a gente passar a Sagrada Escritura, tá certo? Olha, na página 31 vai falar assim sobre as questões das querelas naquela época entre alguns papas e alguns bispos, algumas localidades, né? Olha, além de ter escrito sobre o primado da Igreja de Roma, olha, o primado, Irineu escreveu sobre o primado, a Igreja célebre, a Igreja mãe. É de seu bispo, né, que é o Papa. Em vários momentos da sua vida, podemos perceber que Irineu encarnou a comunhão eclesial, que tem no bispo de Roma uma de suas garantias. Olha só, Irineu ele se garante através da sucessão apostólica, quando ele vai duelar contra as heresias, para mostrar da onde e qual local que ele está tirando a sustentação da sua doutrina, né? Ele vai continuar. A história registrou 3 desses momentos, quando presbítero Irineu intercedeu junto ao Papa Eleutério para que houvesse paz na comunidade cristã, quando da crise montanista. Olha só, a crise montanista ela teve um surgimento basicamente numa dessas fases do Papa Eleutério,
né, mais ou menos ela teve o seu final ali em 170 e alguma coisa depois de Cristo, né, a crise montanista, mas ela começou muito antes, né. O Papa Eleutério, ele reinou dentro da igreja de 175 a 189. E aí, como é que fica? Esse Papa era Papa de que igreja? Né? O Papa, né, ele também, ó, na questão pascual, Irineu, né, intercedeu junto ao Papa Vítor pelas comunidades de Éfeso. Irineu também testemunha as peregrinações de seus fiéis que faziam a Roma. O Papa Vítor foi outra querela com a parte, por dizer assim, oriental da igreja, onde o Papa Vítor queria dar uma excomunhão geral para os bispos daquela região que estavam com uma disputa sobre a questão da festa pascual, da Semana Santa. E Irineu de Lyon, melhor dizendo, ele intercedeu junto ao Papa Vítor para que isso não acontecesse, para mostrar a autoridade que o Papa de Roma, o vigário de Roma, o bispo de Roma tinha sobre todas as igrejas, né? Porque esse senhor aí, ele fica se perguntando, quem foi que deu essa autoridade ao bispo de Roma? Foi o imperador Teodósio. Olha que mentira, que falácia, né? Quem foi que deu então essa autoridade ao Papa Vítor, que reinou de 189 a 199, na sucessão apostólica deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Quem foi que deu essa autoridade para ele dar essa excomunhão às igrejas de Éfeso, hein? Ele não saberia explicar, né? Aqui mostra claramente a autoridade da igreja de Roma. As cartas paulinas, né, e a carta de São Pedro, do primeiro Papa, vai indicar que a igreja de Roma, ela era celebrada pelo mundo inteiro. No capítulo 1, verso 8 da carta aos Romanos, e você pega a sua Bíblia aí, ó, capítulo 8, verso 1 da carta aos Romanos. Olha só, interessante, né? Paulo vai escrever no verso 8, né, do primeiro capítulo da carta aos Romanos. Primeiramente, dou graças a meu Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é preconizada a vossa fé. Olha o que Paulo fala da igreja romana, né? O Papa, ele escreve de Roma em meio às perseguições, e ele vai falar no capítulo 5 da sua primeira carta de São Pedro, verso 13, vai dizer: a igreja escolhida da Babilônia sauda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Escolhida por quê? Porque esse nome Babilônia posso dizer assim, é uma alegoria para explicar aonde que Pedro estava. Pedro estava na Roma pagã, né? E ali ele estava escrevendo para uma parte da sua igreja, né? E ele fala a igreja escolhida da Babilônia. É interessante, né? Para mostrar a autoridade que a igreja católica apostólica romana, que estava em Roma, tinha, né? Mesmo perseguida pelo Império Romano pagão e os seus imperadores, ela sobreviveu e ela venceu os imperadores, e acabou havendo uma cristianização dentro do próprio Império Romano, quando o próprio Teodósio, no Edito de Tessalônica, ele vai decretar essa cristianização de todo o Império. Olha só como é interessante. Olha, se você não leu esse livro da Patrística, mas se você tem curiosidade, pesquisa até aqui na internet fragmentos, por exemplo, dessa parte que eu estou falando na página 31, você vai encontrar sobre essa questão e as investidas de Irineu intercedendo, tanto junto do Papa Eleutério, como junto do Papa Vítor, por questões, né, que surgiram, principalmente na heresia montanista, né? Eleutério, os montanistas eram aqueles que se falavam que receberam revelações, e houve-se uma intervenção do Papa Romano, né, do Santo Pontífice, e também o Papa Vítor, que queria excomungar uma parte da igreja de Éfeso. Irineu vai interceder para que houvesse uma paz ali no meio, né? Repara só como a história, ela é católica, apostólica romana, e ela mostra que tudo que os pastores inventam e mentem é coisas tiradas da cabeça deles. Se é por ignorância da história, se é por maldade, não se sabe. Só se sabe que esses vídeos, eles contaminam muita gente, como eu falei no começo desse vídeo, que querem buscar mais, querem aprender as raízes da igreja católica apostólica romana, e cai com um senhor desse, confunde a mente, né? É bom caçar boas fontes, né? Olha, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Salve Maria e que viva Cristo Rei. Poderia dar aqui outros versículos que falam sobre a universalidade da igreja católica, mas esses dois bastam, né? Só para mostrar a autoridade da igreja romana sobre toda a cristandade, né?